Estamos de volta então no Hora da Verdade dessa noite, segunda-feira. Hoje é 14 de abril de 2014. Nossa, já estou em maio já, gente. Eu estou antecipando, eu estou prevendo o futuro. Falar em prever o futuro, eu digo para você que você deve dar uma chegadinha, com certeza, na Livraria Nobel. Por lá, por exemplo, você vai encontrar esse livro aqui, que é do Michael J. Fox, um otimista incorrigível. Como a doença de Parkinson fez o astro de Hollywood reinventar sua vida. Falo do futuro porque ele é conhecido pela trilogia, né, De Volta para o Futuro, né, o Michael J. Fox. Esse é o livro então que você encontra lá na Livraria Nobel. Por lá também, Vozes, por falar em vozes, Vozes Esquecidas da Primeira Guerra Mundial do Max Arthur. Esse livro também vale a pena você ler e adquiri-lo lá na Livraria Nobel. E também por lá, já que a gente está falando de vozes, as vozes do Clube da Esquina, Histórias do Clube da Esquina. Esse livro saiu há um tempo atrás, num outro formato, então agora está ilustrado, né? Tem até um CD final que conta muito sobre esse tempo, nesse período da música popular brasileira, que foi o Clube da Esquina aí, o Márcio Borges, Lô Borges, e inclusive o Marcelo tinha um grupo que cantava músicas mineiras. Sim. Como é que chama? Vamos lembrar desse tempo aí. Maria Solidária. Maria Solidária. E o repertório era só a música do pessoal do Clube da Esquina e de outros compositores mineiros mais contemporâneos. E por falar em esquina, a Livraria Nobel fica quase na esquina, né, ali entre a rua Rio de Janeiro, esquina com a rua Santa Catarina. Por lá você encontra esse e outros livros para você aí ampliar o seu conhecimento. A gente falando aqui de vozes, ampliando o nosso conhecimento através de 3 profissionais que cuidam da voz, né, que são aí o Marcelo Borini, que é professor de canto, inclusive ele está no outro canto aqui do programa, a Patrícia Cancian, que é fonoaudióloga, e a Gláucia Calbianco, que é otorrinolaringologista. Difícil falar isso. Toda vez que eu falar laringo, dá uma enroscada no lá, né? Lá e aqui também. Aí você tem que fazer um exercício, otorrinolaringologista. Tem que parar um pouquinho, tem que vai parar. Picando, aí depois você vai acelerando. Então, otorrino para, laringo para e logista para. Tá vendo? Agora deu certo, tá vendo? Tem que picar. Bem, muita gente ligando pra gente aqui. A pergunta minha do bloco anterior foi sobre a Marina Lima. A Marina Lima, né? Marina Lima. Você sabe um pouco da história da Marina Lima, que a gente gostava demais da época, na década de 80, né? Ouvia a voz da Marina, e hoje a gente percebe, ela parece que passou por problemas emocionais. É isso, Marcelo? Então, eu assisti a uma matéria com ela naquele programa Ensaio na Cultura, que ela dizia o seguinte, que ela também ela teve alguns problemas de ordem emocional, ela tinha uma ligação muito grande com o irmão. Aí me parece que ela brigou com o irmão, mudou, enfim. E isso meio que ela entrou num processo de depressão e a voz dela ficou o que ficou. E o engraçado é que a voz dela ela não voltou. Há um tempo atrás eu assisti a um show dela e ela perdeu totalmente. Não tem mais potência, não tem mais brilho. E que eu sinto assim é que ela também está com... Ela tem medo, parece, de cantar. Ela fica muito... Você percebe que ela não tem um receio. Então ela está muito insegura, né? Então é um problema de ordem emocional mesmo. E o que a gente tem, assim, eu acho que você pode até falar mais, Marcelo, mas o que a gente vê, e pelo menos via mais, que os cantores de noite, principalmente, usavam muita bebida alcoólica, fumaça, né? Cigarro, droga. Tudo junto, droga. Isso é muito ruim para a voz. Então, ou ele é cantor profissional, ou ele fuma, usa droga e bebe. Não dá. Normalmente eles passam, o cantor sério, ele passa a noite inteira cantando sem beber, porque senão ele vai prejudicar a voz dele. Pode falar. Eu tive um professor que ele dizia o seguinte, ele falou assim, Marcelo, tudo que fizer bem para o seu corpo, vai fazer bem para a sua voz. O que não for legal para o seu corpo, também não vai ser legal para a sua voz. Então, álcool em excesso não vai ser legal, porque o álcool ele vai ressecar, porque ele vai desidratar a mucosa da prega vocal. A mucosa da prega vai anestesiar. A mucosa da prega vocal ela tem que estar extremamente hidratada, porque ela está ali uma sobrecarga de trabalho, ela está trabalhando os ciclos de vibração. Por exemplo, a gente está exposto aqui a um fator nocivo para a voz, que é o ar-condicionado. Eu particularmente eu não gosto. Tira a umidade do ar. Automaticamente, o que vai?
Ele vai desidratar aqui. Por isso que a gente tem que tomar muita água. Por exemplo, então, cantores. Vou cantar num ambiente que tenha ar-condicionado. Dê preferência por inspirar pelo nariz, porque você vai filtrar o ar e vai aquecer. Porque se você respira pela boca, em alguns momentos de uma música, não tem como você respirar pelo nariz, né? Você precisa pescar o ar ali. Então, fatalmente, você vai ter que respirar pela boca. Aí tudo bem, infelizmente, aí é água. Mas, por exemplo, estou num ambiente que está ar-condicionado, onde der, respira pelo nariz. Pelo menos você já está filtrando aquele ar e está aquecendo. Ele vai chegar aqui aquecido, né? Então, tem que ter aquela preocupação de não beber. O cigarro também vai prejudicar. E as questões de variação de temperatura, né? A gente observa hoje que, né, você está aí no verão, dali a pouquinho vem o inverno, aí chove, esquenta, esfria. Isso afeta a qualidade vocal, Patrícia e doutora Glaucia? Sim, afeta a qualidade vocal, mas depende muito da sensibilidade pessoal. Então, para algumas pessoas afeta mais, para outras... É como o ar-condicionado, né? Então, parece que tem pessoas que são mais sensíveis ao... Exatamente, a tudo, né? Não só ao gelado, não é, Glaucia? Depende porque às vezes a muito pessoa é alérgica ou às vezes ele tem algum outro tipo de quadro, uma rinite, que não é necessariamente alérgica. Antigamente chamava rinite vasomotora, hoje chama rinite eosinofílica não alérgica. Mas você tem uma sensibilidade à mudança de temperatura muito grande. Então, aonde você vai entrar, seu nariz vai obstruir, a mucosa já vai congestionar, ficar aquela secreção espessa, e se você forçar a voz num ambiente desse, você vai acabar perdendo a voz. A sua experiência, doutora, com relação no seu consultório, com certeza, sendo uma área tão ampla, né, que você atende, existem muitas pessoas que vão para lá para falar de problemas vocais, ou já é muito raro isso acontecer? Tem, bastante. E agora, o que a gente está recebendo assim, muito jovens até, que começam a querer fazer uma aula de canto, e que aí o professor de canto faz o inverso, fala, não, você tem que ir lá no otorrino, fazer o diagnóstico, ver como que tá, passar na fono e depois manter com o professor de canto. Porque ele tem que aprender a lidar com a sua voz, conhecer sua voz. E preservá-la, preservá-la. Né? Aí antes não é só cantando, tem que tratar primeiro, assim, tem que aprender a cuidar. Eu cantava muito, inclusive eu cantava numa dupla, eu queria registrar isso aqui, que eu cantava, mas depois que eu terminava o cara pedia desculpa, falava, não, ele não está num dia legal, e sempre foi assim, não sei porquê. Mas a Arminda ligou pra gente aqui, ela disse o seguinte, doutora Glaucia, sou professor e tenho alunos que estão chegando na idade de 5 a 6 anos e estão com fala de bebê, diz a Arminda. Isso é manha ou está com algum problema, precisa ser encaminhada para um especialista? Não é normal uma criança de 5 anos ainda ficar falando com a voz infantilizada. Realmente precisa olhar para ver se está tendo algum problema, qual que é a estrutura familiar e depois acabar encaminhando para fonoaudiólogo, porque com 5 anos já é uma pré-alfabetização. Ele vai começar a ser alfabetizado um pouquinho esse ano para ser mais alfabetizado, para ser alfabetizado realmente com 6, né, que é o primeiro ano da série inicial. Então, se a criança vem com uma voz muito infantilizada e trocas, né? Porque o nenenzinho fala tocando e tudo, comendo as letrinhas. Então, ele vai entrar sim na alfabetização. Então, isso é muito ruim. Então, ele leva um probleminha, que a família acha que é um probleminha, vira um problemão. E pode ser um problema psicológico também, de natureza psicológica, a gente tá a dizendo... mãe não quer que o filho cresça. Isso, por exemplo. Não, você fica aí bebezinho, né? Também. Parece aquelas né? Aqueles vezes, relacionamentos de homem e mulher, né? E às vezes também é hábito dos pais, facilidade, não tira a chupeta da criança, não tira a mamadeira da criança, aí a criança fica com aquela língua mole. Vocês falaram um assunto importante, por exemplo, o bico, né? O bico que muitas crianças demoram aí para largar, o bico afeta a qualidade vocal de uma criança? O bico afeta a postura e a anatomia de língua, dos órgãos fonoarticulatórios, principalmente língua, lábios e dentes. Só que depende também do tipo facial da criança. A tendência... Então, tem crianças que, assim, uma chupeta vai ser mais nociva do que para outras. Depende do tipo facial e se tem alguma alteração respiratória associada. Então, se a criança tem uma rinite, usa chupeta, tem um tipo facial mais dólico, um rostinho mais comprido, a chupeta pode, assim, alterar muito. Tanto, assim, o posicionamento de dentes, línguas e lábios, como a fala. Eu queria falar de um problema que também é muito grave, às vezes se torna
ponto aí de ironias e tal, e é difícil às vezes, a questão da gagueira. O que vocês podem falar a respeito de gagueira? A gagueira é o seguinte, a gagueira é uma alteração no processamento motor da fala. Ou seja, a pessoa sabe o que está falando, ela sabe que ela deseja falar, ela tem tudo isso na cabeça, tá? Ela sabe. Só que na hora dessa mensagem descer para a língua e a língua falar, assim, a sequência de som a som. Então, por exemplo, ela vai falar a palavra bola. Então, a língua tem que falar, são milésimos de segundos. O B ligar com o O, com o L, com o A. Então, isso a língua faz de uma maneira muito rápida. A gagueira é uma alteração do processamento motor da fala, tá? Então, assim, não é um problema, muitas vezes... É um problema neurológico? Não. Pode, assim, pode. Existem casos de gagueira que estão ligados a uma causa neurológica, mas aquela gagueira clássica não é. Tá? É emocional também? Então, também não é. Era um mito, falar assim, um trauma que a pessoa teve. É nervoso e aí é gago. Passou por um trauma e ficou gago. Não é isso. Muitas vezes o emocional vem como uma consequência da gagueira. E aí, assim, é muito importante a gente falar da gagueira, né? O lema da campanha, nós temos também o Dia de Atenção à Gagueira, que é em outubro, e a gente sempre frisa muito isso, né? Que gagueira não tem graça, gagueira tem tratamento. Então, assim, para a gente evitar piadas de gagueira, de gago, Sim. né? Quem tem gagueira sofre muito com isso. Se a pessoa sofre, por que a gente vai rir do sofrimento de alguém? Então, eu realmente, assim, peço que a gente repense essas piadas de gago e gagueira. Então, a gente está rindo de um problema de alguém, de uma pessoa que sofre muito aquilo, tá? Então, e tem tratamento. Pode não ter cura, mas tem tratamento, tem uma melhora. Consegue-se, então, através de um tratamento, minimizar e reduzir a questão da gagueira? Às vezes até eliminar, dependendo da intensidade da gagueira, né? E da idade da pessoa, não. Mas sempre tem um tratamento. Bem, vamos fechar esse bloco com acho que não chega nem a ser uma pergunta, mas uma afirmação aqui, um depoimento da Beatriz, que ela diz o seguinte: os atores brasileiros não sabem usar a voz. A fala simplesmente é jogada para fora. Não tem treinamento de uso da voz, principalmente na televisão. É o que a gente está dizendo aqui. Várias instituições, né, não tem profissionais que trabalham lá que utilizam a voz, mas as próprias instituições às vezes não cuidam das vozes que lá estão para dar todo treinamento, capacitação, qualificação, para a gente poder usar melhor a voz. Na sequência, eu quero ver a sua voz através da sua pergunta aqui no Hora da Verdade, 37216955, jornalismo@tvpocos.com.br. A gente vai para mais um intervalo, já a gente entra com o último bloco dessa noite. Até já.